arcanos. Mais um IGTV sobre o tarô na história. O que eu faço aqui nesse quadro do tarô na história? Para ajudar a falar um pouco, a saber mais sobre cada um dos arcanos, eu trago um personagem histórico ou um momento histórico importante. Já falamos aqui da carta 0 à carta 5, ou seja, do louco até o hierofante. Hoje é dia de falarmos desta belíssima carta, da carta dos enamorados. E quem olha assim para os enamorados, com essa carinha, pensa: nossa, que amor, né? Enamorados, mais ou menos, tá? Não é esse amor todo, não. Tem amor, não tem como. É uma carta ligada, sim, ao sentimento positivo, ao sentimento puro, porém ao sentimento inocente. E, sobretudo, as dúvidas. É uma carta de decisão e, muitas vezes, decisões que nós não estamos maduros o suficiente para tomarmos. Aquela decisão no ímpeto, sabe? Sem pensar. Essa carta está muito ligada às dúvidas imaturas que surgem no nosso caminho sem a gente estar muito preparado para escolher. Além do amor, como eu já falei. Que personagem histórico traria eu? Pensei em quem? Em uma pessoa que simplesmente, lá em 1500 e pouco, se casou 6 vezes. Quem é esse senhor? Henrique VIII, rei da Inglaterra. Henrique VIII, sim, gente, ele se casou 6 vezes. Esse homem se casou tanto, mas tanto, que ele foi o responsável pelo rompimento da Inglaterra com o catolicismo. Sim, foi ele que rompeu com o Papa, que deu origem à Igreja Anglicana. Ele foi o primeiro rei da Inglaterra a ser também um líder religioso, né? Um líder religioso não, a ser o chefe da Igreja da Inglaterra, tá? Ele que faz esse rompimento. Por quê? Tudo isso por causa já do seu primeiro divórcio, que afinal de contas, né, para os católicos, não pode se divorciar. Ele era casado com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, mas essa história já tinha começado meio torta, porque na verdade, Catarina de Aragão, ela tinha sido prometida e ela tinha casado com o irmão dele. Acontece que ela casou muito nova com o irmão dele morreu muito novo. Alega-se que o casamento nem tinha chegado a ser consumado. Henrique VIII também era muito novo, teve que ocupar o lugar do seu irmão no trono, então aproveitaram e casaram ele com a cunhada. Afinal de contas, era todo mundo muito novo, nada tinha acontecido, tudo bem, casa ele com a cunhada. Assim foi feito, ele acabou casando com a tal da Catarina, mas a história deles não foi muito feliz. Catarina teve 6 gravidezes, 6, entre natimortos, entre bebês que morreram, apenas uma vingou, a Maria I. Todo o resto morreu. Então, Henrique VIII ficou nessa: gente, eu preciso do meu herdeiro homem. Ele já não queria muito casar com a cunhada, já foi aquele casamento meio forçado, ele já tinha amantes, parece que ele tinha um filho bastardo já fora do casamento, teria sido esse garoto, o Henrique Fitzroy, mas era um bastardão, ele precisava de um herdeiro legítimo, ele não aguentava mais a Catarina de Aragão, ele implora para ter o casamento anulado. Pede ao Papa essa anulação, ele alega que ele não poderia ter se casado com a sua cunhada, o Papa diz que essa história não cola, não tem como anular casamento não se anula, ele rompe com a Igreja Católica, ele funda a Igreja Anglicana, ele mesmo é o chefe da Igreja Anglicana. Sendo assim, ele consegue se separar de Catarina de Aragão e ele casa com a sua segunda esposa, que é Ana Bolena. Ana Bolena simplesmente era irmã de uma de suas amantes. Ele não quis amante, ele quis a irmã. Só que a irmã era durona, falou que não ia ser amante, só aceitava ser esposa, e ela dobra o cara. Mas ele, nessa ideia dele de eu quero meu herdeiro, infelizmente, né, não consegue também com a Ana Bolena. Essa vai engravidar 3 vezes, dessas 3 gravidezes, só uma gravidez vai vingar. E a outra menina. Agora nasce Isabel. Imagina o quão puto Henrique VIII tá. Ele cria uma nova igreja, não consegue esse herdeiro. Enfim, ele acaba alegando que Ana o traiu. A Ana é executada. Sim, a Ana é executada. E após um dia da execução da Ana, ele casa novamente. Ele casa novamente, não. Ele noiva novamente, né? Ele noiva dessa vez com Joana Seymour.
Joanna Seymour. Agora sim, ele vai conseguir esse herdeiro homem que ele sempre quis. E daí, com esse relacionamento com a Joanna, nasce o príncipe Eduardo. Finalmente, o homem que ele tanto quis. Mas parece que todo castigo é pouco. Ela vai morrer alguns dias após o parto. O parto é muito complicado. Ela vai pegar algumas infecções. Eis que Henrique VIII fica viúvo. Mas você sabe que ele não sofre muito por causa disso. O negócio dele é casar mesmo. Então ele casa pela 4ª vez. Dessa vez com Ana de Cleves. Ana de Cleves é a mais esperta de todas. Sabe que ele se separou de uma. Sabe que ele mandou matar outra. Sabe que a outra morreu. Então ela fica casada com ele pouco tempo, que é tempo suficiente para ele não querer mais, e ele alega que o casamento tem que ser anulado porque nem consumado o casamento foi. Quem é a Ana para discutir com o maluco? A Ana fala, realmente, o casamento não foi consumado, acabou essa história, quer separar, se separa. Ele vai se separar da Ana, ele vai se separar da 4ª esposa. Essa mandou bem. Essa fica com uma pensão gorda, essa vai morar longe, seja o que Deus quiser, não quer saber deste louco. Deixa ele fazer o que quiser com a vida dele e ele vai se casar pela 5ª vez. Dessa vez com Catarina Howard. Sim, ele vai se casar com outra Catarina. Com essa Catarina, mais uma vez, parece que ele foi corno. Ninguém sabe se foi. Verdade é que ele arrumou motivo para esta mulher ser decapitada. Já tinha executado uma, acaba por decapitar outra. 5º casamento, não dá certo. Seu último e 6º casamento vai ser com outra Catarina, com a 3ª Catarina da sua vida, com a Catarina Parr. Essa sim é uma mulher mais velha. Ela já é uma viúva, ela é uma viúva rica, ela é sábia, ela de burra não tem nada. E desta vez é para sempre. Afinal de contas, Henrique VIII vai morrer depois. Mas Catarina Parr, esta última, ela faz grandes feitos. Primeiro, ela convence ele a recuperar, a fazer as pazes com a primeira filha, com a Maria, que tinha sido filha da Catarina de Aragão, e com a segunda, com a Isabel, que tinha sido filha da Ana Bolena. Ela faz esse meio campo. Para, sabe? Para, Henrique, com essa história de você só pensar no seu filho homem. Olha quanta besteira você já fez. Olha para trás, olha para suas filhas. Veja como as coisas poderiam ser melhores. E ela consegue essa reaproximação. Fato é que a sucessão fica resolvida depois dessa confusão toda, sendo da seguinte maneira. Desculpem pelo meu cachorro, tá? Faz parte. Primeiro lugar, o filho homem, o Eduardo. Isso daí não tinha como. Era o que ele tanto queria. Depois seria a filha Maria e depois seria a filha Isabel. E assim ficou resolvida a história. Moral da história, ele casa 6 vezes, mas ele cria a igreja anglicana. É isso, gente. Um beijo e até a semana que vem.